Bem-vindos ao Carreira em Ação, um podcast que traz insights, dicas e histórias inspiradoras para impulsionar sua jornada profissional e andança pela carreira. Eu sou Denise Oliveira e hoje tenho o prazer de receber Vera Martins, mentora de líderes, especialista em comunicação assertiva e regulação emocional, autora dos livros Seja Assertivo e o Emocional Inteligente. Vamos falar sobre liderança humanizada. Ótimo tema, né? Muito obrigada, Vera, por mais uma vez estar aqui contribuindo neste canal com as suas informações, seu conhecimento e histórias tão inspiradoras. Oi, Denise, mais uma vez, né? Terceira, né? Terceira vez Eu tô ficando da casa, daqui a da pouco casa. da casa, hein, Denise? Mas uma delícia estar aqui, tá? Quando você Do, fez o convite, você viu que eu aceitei prontamente. do, E eu gosto muito do seu canal, sabe? Eu tenho acompanhado e eu acho que é um canal que dá muito conhecimento aí para o pessoal de liderança, pessoal de RH, enfim, profissional em geral, né? Me parece que é esse teu propósito. Isso. Eu queria começar, inclusive, te parabenizando pelas suas lives que você tem feito. Tá Muito, inspiração. muito honrada. Você sabe que esse desafio de começar a interagir mais com o público ao vivo foi aí de 4, 5 episódios atrás. Porque ficar manejando 2 telas, É, 3 telas, você precisa um pouco, mas aí aí eu, vai. daí a hora que você entra nesse jogo, eu acho que o objetivo é esse, né? Cada vez mais se desafiando e aprendendo e fazendo diferente, e construindo novos caminhos. Muito obrigada Ó, pelas suas palavras aí, saber que você está comigo aí e compartilhando essa ideia com esse propósito que é levar o nosso conhecimento, as nossas ideias aí, né? Muito uhum. obrigada. Aí, de novo, nós estamos ao vivo no YouTube. Quem não tiver a oportunidade de acompanhar, estar aqui com a gente, vai, subir editado no podcast, no canal Carreira em Ação. Assim que quem não se inscreveu, se inscreva para receber a notificação. E pedir para as pessoas que estiverem aqui tornar essa conversa muito mais agradável com a sua participação, seu comentário, sua pergunta. Fica mais legal todos juntos, porque o propósito é esse: construirmos algo novo e colaborarmos com todos, né? Todos participando e colaborando. Então, vamos lá. Liderança humanizada. Esse foi um tema que de pronto nós abraçamos, né? Quando surgiu. O conceito de liderança humanizada, Vera, tem ganhado bastante atenção, assim, de uns tempos para cá, principalmente com todas as mudanças que estamos vivenciando no mundo corporativo. Que mudanças são essas? Trabalho híbrido e remoto, que surgiu fortemente aí com a pandemia do Covid. Um aumento de demanda, cada vez mais a demanda por um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Maior valorização também da saúde mental e o bem-estar dos colaboradores e novas gerações de trabalhos nos ambientes mais inclusivos. Essas são algumas mudanças que nós estamos enfrentando de um tempo para cá. Em meio desse cenário que estamos vivendo, repensar uma forma de como lideramos se tornou essencial. Claro. Então, para nivelar um conhecimento, traz para a gente esse conceito, explica para a gente o que é liderança humanizada e qual a diferença da liderança tradicional. Muito legal. Bom, eu até quero introduzir o tema dizendo o seguinte, que eu já estou na área, já venho nessa área de recursos humanos, primeiro em recursos humanos dentro de várias organizações que eu trabalhei, e depois mais um tanto aí, 20 mais 20 que já está dando 40 anos, né? Eu sei que eu sou mocinha, mas comecei criancinha em RH, né? Olha, Mas eu tenho, assim, quase 40 anos nessa área, batalhando na área de desenvolvimento humano, e você vê
há muitos anos atrás, praticamente desde que eu comecei nessa área, que eu venho, eu não sabia que, não tinha ainda esse nome de liderança humanizada, mas era. Então, eu sempre busquei no meu trabalho desenvolver, como treinadora de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento dessas empresas, treinar os líderes de forma humanizada. Né? Há muitos anos já se vinha falando de empatia, da importância da escutativa, não é um conceito novo esse, né? Esse conceito já vem de longa data. E foi realmente uma labuta na época, sabe? Era difícil, era um grande desafio. Por quê? Porque quando eu comecei na área, o estilo mais predominante, fortemente predominante e valorizado, era esse estilo mais tradicional mesmo, mais comando e controle, que é mais focado em, que é muito focado, aquela coisa, tem uma tendência a respeitar rigorosamente a hierarquia, né? Quando você fala em liderança tradicional, você lembra de hierarquia, uma certa hierarquia até bastante rígida e muito orientado para resultados. Então, essa era a liderança muito valorizada quando eu comecei na área, há muitos anos atrás, porém, a gente sabe que até hoje esse perfil de liderança tradicional, ele perdura, inclusive, ainda tem, Denise, muitas empresas, tem muita empresa, tem muitas pessoas que estão em cargo de gestão que têm um modelo mental de liderança tradicional, tá? Eu tenho encontrado muito. Daí que vem o meu trabalho de desenvolver líderes dentro desse conceito de liderança humanizada. Como você disse, é o estilo atualmente mais demandado, vamos dizer assim, para que a empresa consiga criar uma conexão entre o colaborador de hoje com o propósito da empresa. Hoje é muito importante isso. Os jovens de hoje, né, a nova geração que está chegando, está exigindo mesmo uma liderança mais humanizada. Então, é isso, tá? Então, ao contrário do que a gente está falando, que é uma liderança tradicional, a gente chama muito de comando e controle, né? Popularizou com esse nome de comando e controle. Ele tende mais, então, a focar em resultados, é orientação para resultados e pouco para pessoas. Já a liderança humanizada, ela é muito boa, por quê? Porque ela vê os colaboradores como gente, como pessoa. Não é como a liderança tradicional que fala, olha, você está aqui para dar resultado, né? Não é para... Então, os teus sentimentos, isso não importa. Os teus problemas... Lembra daquela frase que dizia, né? Eu me lembro tanto disso, porque eu já ouvi isso. Problema, seu problema pessoal você Pra, deixa lá fora. da porta para fora, né? Não, e ainda existe isso. Eu acho até que não se fala tanto dessa forma, mas o comportamento de muita liderança ainda tem esse foco, né? De aqui nós estamos para dar resultado. E a liderança humanizada, ela vê então os colaboradores como pessoas com necessidades, somos seres humanos, temos necessidades, temos sentimentos. E aí, o que essa liderança humanizada faz? Ela vai buscar conectar o propósito desse pessoal, das pessoas, que todo mundo vai trabalhar numa empresa, tem dentro de si o seu propósito, a sua visão de futuro, o que ela quer na vida, qual é o que mais as pessoas falam, qual é a minha missão aqui, para que vim nesse mundo? Isso tem a ver com propósito, qual é o sentido que tem o trabalho para mim? Então, como hoje as pessoas buscam muito esse sentido no trabalho, aquilo que realmente faz sentido para mim, que eu agrego valor na sociedade, então aí a gente pode dizer que liderança humanizada é um estilo muito adequado para essa população. Então, o diferencial da liderança humanizada, ela está onde? Na abordagem que é centrada no ser humano. Então, essa liderança vai priorizar o quê? O desenvolvimento pessoal. Então, antes a gente falava muito em treinamento e desenvolvimento, que era para desenvolver o seu papel profissional só, dentro daquele modelo mental da época. Hoje não, hoje a gente fala do desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque o líder de hoje precisa olhar de forma holística. Olha o ser humano como um ser holístico. Porque a gente sabe que não adianta você falar, vamos treinar o seu papel de liderança, de qualquer papel, né, de profissional, se eu não trabalhar o autoconhecimento. Hoje se fala muito em autoconhecimento, por quê?
Porque o autoconhecimento, hoje mesmo estava fazendo uma devolutiva de um mentorado e a pessoa falou isso, olha, o que eu mais aprendi que me desenvolveu foi buscar meu autoconhecimento. Porque eu preciso, eu achei tão bonita essa moça falar, eu preciso me conhecer para eu poder saber lidar com o meu time. Isso é desenvolvimento pessoal. Foi, inclusive, esse programa de mentoria que eu fiz, né, que está hoje terminando, me ajudou na minha vida pessoal, na minha família, com meu marido. Olha que coisa fantástica. Porque Né? hoje a gente enxerga o ser como um todo, não é como o passado que você deixa a tua vida lá fora, né? Não E é o que bem que, o assim. que que você, na tua experiência, trazendo a sua experiência aí vasta que É. você comentou, o que que você tem numa balança? Mais as empresas buscando humanizar os seus líderes ou mais os líderes buscando o seu autoconhecimento e autodesenvolvimento individual, sem precisar a iniciativa da empresa? Quem tá na balança mais alta aí na busca? Olha, talvez seja até a forma como eu me mostro no mercado. Eu me mostro muito mais para o público, pessoa jurídica, né, do que para a pessoa física. Mas também, né, eu faço mentoria, coaching individual, mas normalmente eu faço mais trabalhos a pedido da empresa. Então, meu referencial é esse. Os meus clientes que têm me procurado, me procuram exatamente porque querem desenvolver uma liderança humanizada. E um negócio fantástico que eu estou sentindo, pelo menos as experiências que eu estou tendo, Que é importante. é que eu vejo que o CEO da empresa está querendo isso. Ele se compromete. E quando ele se compromete, é uma beleza. Aí dá certo. Então, é isso, sabe? Eu até gosto aqui, você me perguntou qual que é o que diferencia, né, Isso. da liderança. Então, eu acho, então, que eu estava falando, que diferencia essa priorização do desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Mas um negócio que eu quero deixar bem claro, para o pessoal não confundir, que liderança humanizada não é liderança boazinha, porque o pessoal fica com medo. Aliás, nós vamos falar aqui também dos desafios. Uma das maiores resistências, muitas vezes, dos líderes, eles têm medo de ficar líder bonzinho, sabe? Aqueles líderes mais tradicional. Ah, mas assim eu vou ficar muito mimimi, aí eu não vou conseguir chegar a resultado. E a proposta da liderança humanizada não é essa, tá? Tanto que eu falo muito da assertividade exatamente por isso. Comunicação assertiva é o estilo de comunicação adequado para a liderança humanizada. Por quê? Porque quando eu sou uma pessoa assertiva, eu vou buscar não só orientação para resultado, porque a comunicação assertiva busca resultado. É focada é pensamento racional e busca resultado. Só que também cuida das pessoas, tá certo? Então, para fechar o conceito, a liderança humanizada, ela equilibra tanto foco em resultado quanto foco nas pessoas. Isso que é o bacana. Então, ao mesmo tempo que eu estou lá focada como líder, preocupada em desenvolver minha equipe, eu estou preocupado que eu tenho que conectar tudo aquilo que eu fizer para desenvolver meu time, eu estou preocupado com o sucesso organizacional também. Eu não vou perder de vista o que a empresa espera de mim. E aí eu gosto muito daquela frase do Simon Sinek, né, que você deve conhecer, que é o líder não lidera resultado, ele lidera pessoas, porque Pessoas. são as pessoas que vão dar o resultado. Então, não adianta só focar em resultados se você precisa das pessoas. Então, acho que é bem isso daí. E quando ele foca na valorização das pessoas, ele tem que se preocupar com o quê? Com alguns pilares. Aí, o bem-estar, então, por exemplo, o bem-estar é um negócio muito importante. E eu vejo, Denise, que as empresas que têm CEO que se preocupa com o bem-estar holístico, com tudo, né? Saúde mental, física. Então, normalmente são essas empresas que têm esse viés que busca a liderança humanizada porque acredita nisso, né? Então, é bem interessante. E aí, adotar uma liderança humanizada pode parecer, como você comentou, uma jornada desafiadora, principalmente para aqueles líderes acostumados aos métodos tradicionais, como você bem trouxe. É, Ainda existem muito esse perfil
que traz de herança passada ou que construiu esse mindset e aplica na sua liderança, Sim, que sim. alguns chamam de dinochefes, né? Os dinos, dinossauro, é bom. Agora, entender esses desafios, eu acho que é o primeiro passo para superar essa barreira, né, entre sair É. de um método para o outro. Na sua opinião, trazendo mais fortemente, quais são os principais desafios que os líderes enfrentam ao tentar implementar essa abordagem mais humanizada? E ainda, e como elas podem ser superadas, né? Porque também a equipe não estava, não está acostumado, né? Tem pessoas Sim. que não estão acostumadas com esse perfil mais humanizado. E tem outras pessoas, porque as pessoas têm propósitos e perfis diferentes, Exatamente. outras abraçam isso como é o ambiente que elas querem estar. Traz um Ah, pouco os principais desafios. Um deles eu acho que você trouxe. Vão me achar muito bonzinho, e eu, né? Então, um dos maiores desafios é esse, é você mostrar e eles aprenderem, equilibrar o lance da empatia, sabe? O quanto que eu posso ser empático, né? Que é a estratégia, empatia é importante dentro da liderança humanizada, é. Mas o equilíbrio, quanto que eu posso me colocar no lugar do outro, compreender o outro e esse equilíbrio, né, entre eu fazer esse lado mais humano e não perder de vista o resultado. Então, olha, é um dos maiores problemas que eu encontro, assim, que eu diria desafio, vai, que eles perguntam mesmo. Vera, mas se eu for legal assim com todo mundo, como que eu posso perder? Eles podem amolecer e Acha que está perdendo a autoridade, tá perdendo a né? E autoridade. o Então, respeito. isso tem a ver muito com mindset, né, Denise? Então, esse é um dos desafios, é a gente conseguir botar no meio termo, sabe? Aquela coisa da virtude do Aristóteles que ele fala. A virtude é no meio termo, ou seja, nem pecar por excesso e nem por falta. Então, a liderança humanizada é o meio termo, é uma virtude, que é você equilibrar o foco na pessoa e o foco no resultado. Quando você consegue botar isso na balancinha, ficar no meio termo, pronto, você conseguiu ser virtuoso. Eu acho fantástico esse conceito de virtude, sabe? Você fala, nossa, então um líder humanizado é um virtuoso? Ele é um virtuoso, porque ele é baseado em hábitos saudáveis e positivos e humanos, né? Então, é virtuoso. Então, esse eu acho que é um ponto, um desafio muito grande, que é colocar no meio termo, não é fácil, sabe? Que a tendência do ser humano se eu estou na escassez, quando eu quero mudar, eu vou para o excesso. Se eu estou no excesso, eu vou para a escassez, para a falta. Então, aí é complicado. O outro ponto, que nós já falamos também, que é a resistência à mudança. Eu acho que e a resistência à mudança não é só do líder que vai ser desenvolvido nesse conceito, mas também da equipe, sabe? Por exemplo, se você tem um líder que é comando e controle, a equipe foi educada, né, adestrada, porque isso não é nem educação, é adestramento para que a equipe seja obediente, que faça só o que o chefe manda. Na hora que você, por exemplo, você pega um líder humanizado, ele vai trabalhar o quê? Autorresponsabilidade, sabe? E aí as pessoas não estão acostumadas a se responsabilizar por tudo que faz, pelo que sente, pelo que pensa, não é? Eles estão acostumados mais no papel de vítima. Cometeu um erro, vem a punição e ele se defende porque ele tem medo da punição, não é? Então ele se defende, ele arruma desculpas verdadeiras, é assim que funciona. Agora, quando você entra com uma liderança humanizada, as pessoas perdem essa bengala, essa muleta da vitimização. Não existe isso. Por quê? Porque o líder humanizado, ele precisa de gente, ele vai desenvolver pessoas que se autorresponsabilizem. E então as pessoas resistem à mudança, o time. Que negócio é esse agora que eu tenho que pensar, eu tenho que ter autonomia? E é isso que o ser humano precisa para potencializar mais a equipe. Se você quer ter uma equipe de alta performance, você precisa ter gente, um time maduro que se autorresponsabiliza,
que tem autonomia para tomar decisões, né? Que assume a si mesmo, um protagonista mesmo. Então, eu vejo que eu tenho implantado nas empresas, hoje, como eu estava te falando, eu estou terminando uma empresa que eu fiquei lá 7 meses, trabalhando esse programa de mentoria, né? Dentro da liderança humanizada. E foi, olha, teve gente que foi um parto, mas teve outros que já não resistiram tanto. E agora eles vão entrar na fase de formação do time dentro desse novo conceito. Porque é um conceito que faz o quê? Eles têm que trabalhar em time, valoriza o que é a cooperação, não é a competição, enfrenta conflito, tudo isso muda dentro da empresa. A tendência é acabar com a fofoca, que é muito comum, né? A fofoca é muito comum dentro da Do empresa. cafezinho, né? Cafezinho, fofocando, quer dizer, é gostosinho, mas faz muito mal para a empresa, é muito pernicioso. Então, eu vejo isso e também, olha, um negócio que é um grande desafio para nós, mentores, né? Que é ajudar, e a própria empresa, que é a falta de habilidades emocionais dos líderes. Então, se você sabe, isso é importante dentro das competências de um líder humanizado, que é ter essa habilidade. E a gente vê muito, é muito mesmo, não estou exagerando, não, é muito. Essa coisa da inteligência emocional, hoje em dia, ainda mais com esse mundo tão que pressiona, que leva esse povo todo a ficar ansioso, né? Muita informação, muita doideira que está acontecendo, doideira pura. É. O- aquela cobrança de metas, aquelas metas que fala, meu Deus, não vou conseguir nunca. Então, tudo isso vai pressionando a pessoa a ficar num estado de ansiedade. Muito Sim. comum hoje você ouvir. Maioria, você vai conversar e falar, qual é o teu maior problema? Eu sou muito ansioso. Sou muito ansioso. É geral isso. Então, isso é um desafio. E também essa cultura, quando a cultura da empresa não é alinhada, sabe? Você tem que alinhar tudo. Se você quer implantar a liderança humanizada, você tem que começar alinhando a cultura, sabe? Tem que ter claro o propósito, porque depois você vai trabalhar isso, você vai treinar o líder para que ele se conecte com o negócio da empresa, para poder ter prioridade, saber priorizar, ter foco, né? Para poder formar as pessoas. Então, Em um determinado momento você comentou que é, essa liderança, esse estilo de liderança humanizada, ela tem que estar alinhada em todos os níveis, né? É sim, muito importante. E a gente sabe que alguns níveis hierárquicos exigem abordagem de liderança mais um pouquinho distinta. Por é, exemplo, o topo de uma liderança, ela está mais focada com uma visão mais estratégica e voltada também para a sua cultura organizacional. E aqueles níveis mais intermediários ou a linha de frente estão mais envolvidos diretamente com a execução e engajamento dos colaboradores, que é o nível sim, médio, né? sim, Então, quando a gente fala de liderança humanizada, quando a gente fala de liderança, a gente já pensa nesse intermediário. sim, A sim. forma como cada líder exerce o papel pode ter impacto e variado, tanto na comunicação quanto na eficácia da equipe, e, claro, no alinhamento com os objetivos da empresa. Pergunta do milhão. Como Vamos lá. diferentes estilos de liderança impactam os diversos níveis hierárquicos dentro de uma organização e como eles se comunicam? Olha, a gente sempre acha que só porque a liderança, né, o C-level, os CEOs, enfim, o pessoal vamos dizer, da cúpula, né? Da cúpula. A cúpula não precisa ser líder humanizado. Não, não, tá tudo bem. Eles estão mais lá pensando nas estratégias da empresa. Quem cuida do ser humano, das pessoas, é o supervisor, é o coordenador, é o média gerência. E não é verdade, não é verdade, tá? Então, o que muda é o conteúdo do foco. Isso muda, né? Uhum. Tá? É evidente que quem está no nível mais alto na empresa,
os cargos de direção, de Uhum. diretores, CEO, evidente que eles têm que ter um pensamento estratégico, mas eles também têm que cuidar das pessoas. Toda estratégia que ele definir, ele tem que levar em conta as pessoas. Porque o que que você vê ainda, por exemplo, nas lideranças tradicionais, você vai procurar qual é o propósito da empresa, está muito vinculado ao lucro, ao resultado. Você entende? Então, quando você vê uma empresa que tem um propósito, sim, tem que ter lucro, a empresa precisa sobreviver, mas se ela tem dentro do propósito dela se cuidar das pessoas, então é isso aí que a gente espera de uma direção da empresa, que ela considere nas estratégias dela esse fator humano também, que é muito importante. E aí, quer dizer, que a comunicação, a fala vai mudar, claro. Quando eu estou falando de supervisor, direto lá com o pessoal operacional, também, e também aí tem confusão, porque porque por exemplo, se você tem um nível operacional de baixo nível cultural, eu já ouvi líderes falar assim, que esse pessoal tem que ser na pancada, tem que ser, não pode ser moleza, porque ele só entende a linguagem pesada. Eu falei, não é bem assim. O fato dele ser um motorista, dele ser o faxineiro, dele ser enfim, não importa. Todos somos seres humanos e temos que ser tratados com valor e com respeito, com ética. Uhum. Então, isso vem da onde? Vem lá desde se a gente pode falar de uma pirâmide hierárquica, desde lá de cima do seu. Tem que estar dentro da identidade da empresa. Por isso que eu te falei, quando você vai implantar uma liderança humanizada, você tem que ter o compromisso do CEO da empresa, porque senão não vai funcionar, bem. Como que se eu não tenho uma empresa que está dentro das suas definições de identidade, de propósito, não tem nada que cuida, e não cuida do ser humano, você vai olhar os ingredientes da cultura da empresa, não tem um valor que valoriza isso, então fica difícil, tá? Então você vê que a influência, quando você fala qual é a influência da liderança humanizada na cultura, ela pode modelar comportamento e valores, tá? A liderança humanizada, ela transforma a cultura. Aliás, esse tipo de liderança é o que mais facilita a mudança cultural, né, na empresa. Você precisa ter as cabeças dos líderes, né, como os agentes de mudança. Então, para quê? Porque eu vou precisar modelar comportamentos e valores, né, para ter coerência. Eu preciso trabalhar confiança nas pessoas e eu preciso promover, então, o engajamento dessas pessoas e colaboração. Então, isso permeia, tem que permear todas as camadas? Claro. Tá? Então, quando essa liderança humanizada ela é adotada pela alta gestão e vai disseminando, né, como você disse, então é essa liderança que eu estou dizendo que vai alinhar a cultura organizacional com os valores, por exemplo, empatia, transparência, Sim. essa cultura de feedback, essa cultura de desenvolvimento contínuo, tá? Porque não adianta, não é só da gerência para baixo, né? Que muda, que dá para ser um líder humanizado. Não tem essa, tá? Uhum. Então, era nesse sentido que eu queria falar. Agora, você trouxe também o item do autoconhecimento, né? Do exemplo da funcionária, da mentorada, Aham. que é um ponto essencial nesse processo do autodesenvolvimento e do desenvolvimento da liderança, com o perfil mais humanizado. Aham. Quais, desde o teu ponto de vista, você poderia relacionar as principais competências ou competências essenciais que Tá. um líder humanizado deve ter? Você já trouxe aqui a empatia. Para ter empatia, você tem que ter escuta ativa, né? Você É. precisa interagir com o teu colaborador e escutar e valorizar ele. É uma competência bastante relevante que precisa ser desenvolvida. Lembrando que desenvolvimento é um processo, né? Você não dorme É. de um jeito e acorda de outro. Não, 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 Então,
Então, assim, mas quais dessas competências que quem está escutando e se identifica com uma liderança, com um estilo de liderança tradicional e quer entrar nessa pegada humanizada, ele deveria prestar atenção? Perfeito. Olha, eu começaria, já falei, tá? Tudo começa com a inteligência emocional. Quando você fala em autoconhecimento, o autoconhecimento vai bater direto nessa competência da inteligência emocional, não é? A gente fala muito isso. Quem trabalha com inteligência emocional, a primeira habilidade que tem que ter é a tomada de consciência, né? Que é através do autoconhecimento. Aí a gente tem aquelas habilidades dentro dessa competência, a gente tem aquelas habilidades básicas, né, que a gente aprendeu com Daniel Goleman, né, que é a autoconhecimento, que é a consciência emocional, a gestão emocional, né, você ter ferramentas para frear aqui teus impulsos, o seu sistema límbico, né, que hoje a gente não está falando muito disso, mas tem muito a ver com neurociência, inclusive. Tem que aprender neurociência para poder aprender inteligência emocional. Essa é uma competência principal. Começa tudo por aí. Se você quer humanizar a tua liderança, precisamos trabalhar a inteligência emocional. Eu começo sempre por aí. Aí, o que mais que a gente tem que trabalhar nesse líder, né? Porque a comunicação assertiva, não tem como sair disso. Porque quando você junta a inteligência emocional, que o que está dentro da inteligência? Vamos só retomar. Inteligência emocional fala do quê? Da minha competência comigo mesmo, né? De saber me auto-perceber e depois saber como agir. Escolher o comportamento adequado. Fantástico, isso é uma competência pessoal. Mas eu tenho a competência social, que é eu fazer empatia, que é uma habilidade da inteligência emocional, e tenho que saber gerenciar as emoções do outro. Então, com várias habilidades lá, né? Que é ser coach, ser um líder coach, ser aprender a trabalhar em equipe, saber influenciar pessoas, ter energia para direcionar a equipe, tem uma opção de coisa, otimismo, uma opção de coisa, né? Então, aí você pega essa competência incrível e aí você junta com comunicação assertiva, com assertividade. Elas duas, elas potencializam o ser humano barbaridade, né, Denise? Porque imagina, você com gestão emocional e usando a teu favor a sua comunicação, sabendo usar a sua comunicação para influenciar pessoas, para criar conexão com o time. São as principais, eu diria assim, que são fantásticas, né? E eu trabalho profundamente isso, que por sinal, eu não sei se foi coincidência ou não, acho que fui me guiando por essa liderança humanizada na minha vida profissional. Por isso que hoje eu estou trabalhando com liderança humanizada, por quê? Porque a minha vida toda eu fui guiando, tu sabe que eu escrevi os livros, eu fui estudando, escrevi livros, né? Um que é de inteligência emocional, que é emocional inteligente, e o outro que é de comunicação assertiva, que é o Seja Assertivo. Então, e eu vejo que eles se complementam muito. Mas não é só isso, não. Aí você tem que trabalhar o quê? A capacidade da pessoa de inspirar, de motivar. Então, a pessoa tem que entender que você tem que. Como é que você conecta com o outro? Como é que você estimula, motiva? As pessoas precisam ver sentido no trabalho. Então, você tem que criar visão de futuro, sabe? Aquelas coisas que um coach, eu sempre falo assim: olha, líder bom tem que ser um coach também. Sabe, quando você vai fazer um coaching, um processo de coaching, uma das principais coisas é onde você quer chegar e onde você está. Qual é a visão de futuro que você tem? É através da visão de futuro que eu consigo te inspirar para você querer ir para frente. Então, o líder precisa saber fazer isso, inspirar, ser um bom exemplo, né? Então, essa capacidade de inspirar e motivar também tem que ser trabalhada. Uma outra coisa que eu percebo, tá? Vou falar só mais três ou quatro, vai. Uma outra coisa que eu percebo por exemplo, um CEO, aquela coisa da cultura, tomada de decisão ética, sabe? Você olha, você vê, tem ética nessa empresa? Tem transparência, sabe? A comunicação é verdadeira, tudo isso tem a ver com ética. É uma empresa que fala a verdade desde lá de cima? Então, É essa coisa congruente, né? Isso, essa coisa é vital para você gerar o quê?
confiança, credibilidade nos colaboradores. Isso faz parte da liderança humanizada. Ela tem que ser muito coerente, tá? E também, outra coisa, a gente está num mundo que se sabe, né? A gente vive em processo de mudança. Se esse líder não tiver flexibilidade de compartilhar poder, adaptar as novas demandas que tem no mundo aí, não dá para se humanizar. Você tem que estar antenado aí com o que está acontecendo. E essa coisa da autenticidade, né, que eu já falei. O líder tem que ser autêntico, ele tem que ser verdadeiro para passar verdade, credibilidade. Se você pegar essas 6 competências assim e fazer um programa de formação de líderes, você vai conseguir provavelmente trabalhar esses líderes dentro dessa filosofia humanizada, tá? E o que vai acontecer? Qual é a consequência? Só para eu terminar essa fala aqui. Tudo isso vai criar um ambiente, claro, de trabalho positivo. Você já pensou? Você ter um líder desse, você ter dentro da sua empresa líderes que tenham esse perfil aí com essas competências, os colaboradores, obviamente, vão ficar muito mais, vão se sentir valorizados, né? E vai ter vontade de contribuir espontaneamente. Então, esse que é o legal da história. E pensando, e pedindo mais uma vez para você trazer sua preciosa experiência no mundo Ah, corporativo aí, de clientes que você atende, hoje e sempre a visão da empresa é o que que isso me dá como benefício, o que que eu vou ganhar com isso. E as empresas que não claro, né? estão, e as empresas que não olham para os colaboradores como impulsionadores do seu negócio, acabam achando que isso é balela. Não, eu quero que eu pago salário para eles, eles estão aqui para trabalhar, tem que dar o resultado. Esse é o contrário da humanizada, né? Isso. Então, assim, como as empresas e quem é empreendedor que esteja escutando ou vai escutar esse episódio, como as Hum. empresas podem é, valorizar essa liderança mais humanizada e começar a ver o resultado que ela tem para o negócio? Fazer na cabeça desse empreendedor que o negócio, a empresa dele é constituída por pessoas e pessoas é a alavanca do negócio dele e também do relacionamento com clientes, no caso de prestadores de serviço. Como é que Olha, esse empreendedor pode mudar esse mindset? e perceber os benefícios que ele vai ganhar com isso. Exatamente. Ó, eu vou te dar um exemplo porque hoje eu estou terminando um processo, como eu falei, numa empresa, e a última reunião de mentoria com o meu mentorado é a última individual, porque é grupal e individual. No individual, a última que eu estou fazendo, que termina o processo, é com o gestor deles, né? E o gestor deles, por sinal, é o CEO da empresa. Então, ele está participando do processo, que é uma empresa menor, tá? Então, mas enfim. E hoje mesmo eu fiz essa pergunta para um gestor dele, que estava contando para o CEO, para o gestor dele, o que que ele tinha aprendido nesse processo, o que que tinha mudado nele, né? Que é a última reunião. E eu perguntei para ele, eu falei assim, escuta, você consegue perceber esse modelo de liderança que vocês estão vivenciando em termos de impacto no resultado da empresa? Exato. Fiz essa pergunta, porque eu queria ver porque, sabe, a gente fala muito da empatia, da parte mais humanizada. Eu queria falar um pouquinho para ele perceber que liderança humanizada foca em resultado. Isso impacta, né? É bem a frase do Sinek, né? Líder lidera pessoas porque eles é que dão resultado. E foi Uhum. essa ideia da frase do Sinek que eu fiz a pergunta. Aí ele me respondeu assim, Vera, eu percebo claramente. Uhum. Claramente. Por exemplo, tudo que eu aprendi no programa de mentoria, eu repassei para o meu time. Eu venho trabalhando meu time na nossa comunicação, na nossa gestão emocional, na melhor qualificação. O pessoal começou a ficar mais preocupado com a qualificação técnica, inclusive, ele mesmo foi fazer, né? Por conta da mentoria, ele foi se aperfeiçoar em inteligência artificial, que é uma coisa que não tem no programa, mas ele sentiu a necessidade, dentro dos objetivos dele de desenvolvimento. E ele falou assim: o nosso cliente, que é uma usina famosa aí,
veio dar parabéns para mim pela qualidade do nosso comportamento, a nossa postura, a nossa firmeza na entrega do resultado. Olha Então, que legal. isso já está repercutindo lá na ponta, na entrega. Eu falei, maravilhoso. E ele falou, Vera, e eles me cumprimentaram por ver como que eu me comunico com eles, né? A minha assertividade, a minha firmeza, meu envolvimento que eu faço o respeito que eu tenho por eles, minha empatia. Aí ele foi falando todas as competências que ele desenvolveu e que isso está dando resultado. Outra coisa, ele falou, hoje, Vera, eu consigo resultado, por exemplo, minha relação com as áreas da empresa melhoraram demais. A gente o processo está mais agilizado, porque hoje as pessoas aqui dentro têm visão sistêmica, um quer ajudar o outro. O espírito da colaboração está muito maior. Então, o processo está correndo muito melhor. As pessoas se dispõem a colaborar com foco na empresa. Existe um comprometimento maior. Gente, pelo amor de Deus, olha depois que eu vi tudo isso, né? Eu falei, que coisa fantástica! Você alcançou seu objetivo, Eu né? Seu fiquei com uma felicidade, propósito. eu fiquei muito feliz, o CEO também ficou muito feliz, porque é uma realidade. Então, ali você vê o resultado, tá? Não dá nem para medir, assim, eu falo, quando você pensa em avaliar um programa desse, é isso que vai mostrar no dia a dia o resultado, tá? Então, eu acho assim, que aumenta essa produtividade, isso é um benefício que a gente, na hora que você vai vender para um CEO, o que vai acontecer? Que mais? As pessoas diminui o nível de conflito, aumenta o processo de delegação, que eu trabalho a delegação, que é uma ferramenta também de foco no desenvolvimento das pessoas, né? Quer dizer, eu desenvolvo, Confiança, né? treino aquelas pessoas, eu vou desenvolver e vou delegar para aumentar o nível de confiança, né? Quem delega é porque confia, porque sabe o time que tem. E você sabe o quanto que isso é estimulante e motivador. Então, isso, claro, vai melhorar esse engajamento, a satisfação das pessoas, fortalece a cultura, porque daí tem a ver, porque você trabalha, a liderança humanizada, ela está muito sintonizada com a cultura da empresa. E além do que nós já falamos aqui, né, um grande benefício é o ambiente da empresa, fica muito mais saudável, muito mais motivador, Que né? aumenta o engajamento, né, das Com pessoas. certeza. E aí eu perguntei para o CEO, eu queria saber de você, CEO, qual foi o maior impacto que esse programa essa liderança humanizada está impactando em você? Ele falou, sabe qual foi o maior impacto dele? Ele falou, eu agora parei de administrar o conflito deles. Agora eles estão mais maduros, eles estão gerenciando as relações entre eles, né? Eles estão muito mais maduros. Eu estou com mais tempo agora para pensar nas estratégias da empresa. Eu falei, bom, só isso daí você. Ele falou, além de eu ter um ambiente dentro da empresa muito mais gostoso, muito mais agradável. E tá Consequentemente, você diminui a saída dos funcionários, né? a Porque todo. rotatividade também. Nossa, Exato. inclusive eles diminuíram. Parece que desde essa empresa que eu estou falando, é porque está acabando agora. Estou cuidando de outras também, mas essa parece que teve lá, eles estavam me falando que diminuiu desde abril, a rotatividade caiu, assim, viu? O Muito. senso de pertencimento dos É, funcionários aumenta, né? então, tudo isso são benefícios, sabe? Agora, nós temos aí novas gerações chegando aí, que muito se fala sobre o que essa nova geração está mudando a forma do estilo de liderança e mudando o Uhum. mercado de trabalho. E temos visto aí mudanças também bastante significativas das Sim, demandas desses colaboradores. Por sim, exemplo, millennials e geração Z em é, particular têm buscado mais do que apenas estabilidade e bons salários. exatamente. Eles esperam um ambiente de trabalho que valorize a diversidade e promova a inclusão, por exemplo, e ofereça oportunidades de crescimento pessoal, que né, na liderança tradicional não se via,
mas um crescimento pessoal e profissional. Também que sejam essa nova geração, estamos falando da geração Z, especificamente Isso. millennials, seja guiado por líderes, olha aí, os líderes que pratiquem a empatia e transparência e também demandem mais flexibilidade, tanto no trabalho quanto na forma como são liderados, buscando um equilíbrio de novo entre a vida pessoal e profissional. Sim. Como a liderança humanizada se alinha com essas expectativas e demandas dessa nova geração no mercado de trabalho, que é um grande desafio aí. Eu acho até que você já deu a resposta aí na sua pergunta, na sua introdução, porque as novas gerações, como você mesmo falou, né? Hoje eles valorizam o quê? Propósito. O trabalho tem que fazer sentido para eles, não buscam estabilidade. Claro que também estabilidade é bom, mas não é isso que vai, Uhum. não é isso que vai prender alguém, segurar o talento lá, nada disso. Mas qual é o propósito dessa empresa? O que tem a ver com o meu propósito? A flexibilidade também, né? Essa coisa de ter mais flexibilidade em tudo, né? Horário, essas coisas todas, que antes você tinha que bater cartão. Hoje você nem escuta mais falar em bater cartão, né? E principalmente esse ambiente inclusivo e colaborativo, é o que eles buscam. E a liderança humanizada, ela se alinha totalmente com essas expectativas, né? Quando ela cria esse ambiente de trabalho que vai priorizar o bem-estar, essa coisa do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, isso é muito importante, né? Essa coisa do desenvolvimento, as pessoas estão mais buscando desenvolvimento, eles querem sentir que estão crescendo lá dentro, né? E principalmente essa coisa da diversidade e inclusão, que é um ponto muito forte nas novas gerações, né? Essa coisa de conviver com o que é diferente, eles valorizam isso, né? De você conseguir ver o mundo por diversos olhares, em tudo na vida, né? Tem diversos olhares, numa solução de um problema, inclusive diversas opiniões. Então, trabalhar bem, tanto que o líder humanizado, ele valoriza muito as diferenças de opiniões, né? Numa reunião, você percebe, ele fala, quero ouvir todo mundo, por que que você pensa diferente? Porque ele sabe que isso é para engajar mais as pessoas e que você vai ter um resultado muito melhor em termos de solução de problema. Então, tem tudo a ver, sabe? E essas empresas que têm esse tipo de liderança são muito mais atraentes, né? Eles procuram isso. Então, acho que tem tudo a ver. Ou seja, essa demanda que essa geração traz aí no mercado de trabalho, você está dizendo que os líderes e as empresas precisam olhar com carinho o que eles estão pedindo para que eu proporcione um ambiente que seja favorável a esse match, né, de novos colaboradores com novo mindset e a empresa dando e proporcionando um ambiente mais flexível, mais empático, mais, né, Exatamente. atendendo às solicitações. E, inclusive, né, não é à toa que hoje se valoriza tanto essa liderança humanizada. Se a gente olhar aí as novas gerações que chegaram, eu acho interessante, porque essas novas gerações é que foram até criando essa demanda. E hoje eu vejo que as empresas, se elas não querem, mas elas são obrigadas a começar a pensar, se quiser reter talentos, essa nova geração que está chegando, os que já estão dentro da empresa, se eles quiserem segurar esses talentos, esses conhecimentos, né? Eles não têm saída, tem que mudar mesmo para Não a tem liderança jeito. humanizada. É. Eu não poderia deixar de finalizar essa nossa conversa em citar um artigo que você Ah, publicou é recentemente, verdade. que eu achei na plataforma Ficou bem Cloud legal. Coach, Ficou legal, né, né? que você fez uma analogia ao processo de mentoria no desenvolvimento de líderes, com Aqui. a transformação do ouro bruto em uma joia rara. Eu estou colocando rara como as minhas palavras, mas é um ouro bruto em uma joia, que passa pelas seguintes etapas: extração, refino, polimento, desenho e modelagem,
finalização e só. São essas as 5 etapas. Eu queria que É. você difundisse aqui para as pessoas que não leram o artigo, como é que você fez essa analogia e o que que significa cada etapa, até mesmo para ficar mais claro a liderança humanizada, sabendo que ele Tá. passa por esse processo. Eu tô rindo porque isso foi um momento de inspiração. De escritora, né? Estava lá É, dormindo. Você dorme com um caderninho do lado? não, foi muito interessante. Você vê o que que é a criatividade, cabeça da gente, né? Eu estava pensando que como eu ia nessa empresa semana passada, eu fui para lá para fazer o último módulo e fazer o encerramento do programa. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou encerrar o programa de mentoria de uma forma bonita, né? Estimulante. Para eu dizer para os meus liderados, lá para os meus mentorados, como é que eles estão saindo desse programa e o que que eu espero deles daqui para frente. E aí eu fui deitar pensando nisso, falei, preciso descobrir algo que fica bonito. Menina, eu acordei. Quando eu fui escovar meus dentes, pum, veio a ideia na cabeça, assim, do nada, do nada. Eu falei, claro, as fases da mineração, como é que se, da onde sai o ouro, da onde ele é extraído, depois ele é refinado, depois tem que polir para brilhar. Eu falei, é isso um mentor faz com seus mentorados. E foi daí que me veio a ideia. Que E aí a legal. conclusão que eu cheguei foi isso daí, então, né? As 5 fases do processo de transformar um ouro bruto numa joia, né? Bem isso mesmo que você falou. E eu coloco assim, né? Uma joia incrível lá. Como é que eu me lembro? Eu coloquei pedra bruta numa joia. Você colocou a transformação do ouro bruto em uma joia. Ah, eu pus assim, dessa forma? Uhum. Até eu já estou esquecendo. Mas, enfim, então, a conclusão que eu cheguei, e foi, assim, muito lindo quando eu apresentei isso lá, sabe? Aí me deu a ideia de escrever um artigo também, que eu escrevo para a Da revista Cláudia. A Cláudia. E eu escrevo uma vez por mês, né? E eu vou publicar essa daí, você me ajuda a divulgar, hein? Esse daí vai sair no LinkedIn. Mas, enfim, então, extração. A extração, eu vou falar direto já no caso, né? Quando eu estou extraindo, a gente sabe que vai lá, quebra a pedra, as montanhas, aí vem aquele monte de lixo misturado com pedra e tudo mais. Isso, na mentoria, seria a primeira fase da mentoria, que é identificar o potencial do líder. Sabe? A gente não faz, aplica o DISC, vai ver o potencial dele, qual é o perfil qual a avaliação de desempenho, vai pegar tudo isso para a gente ver qual é o potencial desse líder. E isso seria o quê? A extração, que é como se fosse o ouro bruto que foi descoberto nessa natureza aí, né? Aí, depois que a gente já identificou o potencial desse líder, a gente vai para o refino, que é o desenvolvimento inicial. É quando a gente começa o processo da mentoria, sabe? Que a gente vai dizer assim, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus gaps, os seus pontos de melhorias, e a gente vai fazer o quê? Dar esse feedback, a gente vai identificar junto com ele quais são os pontos para definir um objetivo, né? O que que você vai trabalhar aqui? Bom, eu vou trabalhar para sanar essas minhas áreas de melhoria, esses gaps que eu preciso desenvolver. Então, é quando o líder, então, ele é trabalhado para remover as impurezas, né? Que está misturado, você está peneirando lá no refino. Então, eu fiquei imaginando, assim, eu peneirando as competências do líder, do ponto forte, lá, e aprimorar isso daí, entendeu? Legal. Você peneira, peneira e sai a pedra. Aí você consegue. Aí, o que você vai fazer com a pedra? Separou a pedra das impurezas. Você vai para a fase 3, que é o polimento, né? Você pega a pedra, vai dar o brilho, aquele negócio abrasivo, né? Passa no fogo, aquela coisa bonita. O que que a gente está fazendo na mentoria? Aperfeiçoando as habilidades, dando para o líder aquele brilho e destacando as suas competências, onde ele é melhor, o que que ele, sabe? Criando treinando a pessoa mesmo, né? Quais são essas competências? Aí ele já está ficando bonito, ele já está já está pronto para virar uma joia. Aí vai para onde? Para modelagem, vai para a fase 4. O que que a gente faz com nossos líderes aqui?
é a estruturação do estilo da liderança. Aqui é quando você pega aquilo que você alinha a necessidade dele, pessoal, com a necessidade da empresa. Tá. Como que nós vamos aplicar isso dentro da sua empresa? Você já desenvolveu, tá bonitinho. Agora você vai já começar a praticar isso dentro da empresa. Foi quando eu estava terminando o processo, né? Eu falei, e aí no final, quando eu terminei lá, foi muito lindo, eu fiz a finalização. E aí eu disse para eles: olha, agora vocês, para mim, vocês são uma joia refinada. Vocês já estão prontos para influenciar e inspirar o seu time, outras pessoas. E isso, vocês podem agregar valor para a empresa, é um valor inestimável. A riqueza que vocês representam agora para a empresa. Eu A tenho certeza que cada um se É, sentiu assim muito grande e se imaginou como uma joia mesmo, né? exatamente. E aí eu falei direto, agora vocês são minhas joias preciosas, vocês agora estão prontinhos para ir lá e transformar a tua equipe em joias também. Pegar uma pedra bruta e transformar numa uma joia bonita, brilhante e que agregue valor na empresa. É isso. Então, foi por isso que eu acabei escrevendo esse artigo E que ficou o pessoal falou que ficou muito um legal. alinhamento muito próximo do que acontece, né? Que é a transformação realmente É, de algo que estava encoberto, que não se conseguia ver, para identificação de competências, talentos, autoconhecimento, né? autoconhecimento. Autoconhecimento. E isso é muito importante salientar que coach, mentoria, está aí para isso, né? Para Tá? ajudar essa passagem, essa descoberta. É muito legal o processo. Foi isso Muito legal. isso Então, aí. ótimo você ter explicado. Eu acho que ficou mais claro ainda o processo de mentoria, que é uma das ferramentas muito utilizada nessa humanização, nesse líder humanizar, e um novo estilo de liderança. Eu espero que as pessoas tenham entendido e, acima de tudo, veem isso com carinho e uma possibilidade aí é como, não é uma terapia, né? Mas é como as Ah, pessoas procurando uma terapia porque vão por alguma necessidade. Na sua carreira, dá para você trabalhar com essa mentoria, com esse coach muito mais focado com o seu objetivo. Você já conhece o programa, a conversa está ótima, mas em algum ponto a gente tem que encerrar. Eu vou convidar você para dar uma dica especial, uma dica do dia que eu chamo, que é um livro, uma série, um filme, ou uma frase de efeito, o que você quiser trazer para a gente será muito bem recebido. E eu também quero avisar que na descrição eu vou colocar o seu artigo para quem quiser acessar, para aí ficar mais fácil para dar a leitura. E agora saber que ela dormiu e acordou com essa ideia de escrever esse artigo. foi muito legal. Eu fiquei tão feliz na hora que me veio assim, sabe? Você se sente realizado, né? Ótimo, ótimo. E, Vamos lá, pessoal, a dica do dia. e a dica do dia é isso mesmo, para que as empresas, sabe, façam esse processo sabe, que transforma, que tem essa ambição de transformar aquelas pessoas maravilhosas que estão lá dentro da empresa e que muitas vezes nem ela sabe que ela é maravilhosa, porque não foi ainda feita a limpeza, né, das impurezas. E sugiro, isso é a minha dica do dia. Busca descobrir as joias maravilhosas e raras que você tem dentro da sua empresa. E Caraca! eu acho que é isso daí que eu vou deixar, Que sabe? dica melhor do que super inspiradora! É muito inspirador. Eu acho que você estava realmente bastante inspirada. Muitíssimo obrigada, Vera, mais uma vez por essa participação. Vou te chamar porque papo não falta aqui e falar dessa coisa, dessa contribuição do nosso propósito de ajudar pessoas na sua carreira, em empresas, para conseguirem olhar mais para esses colaboradores, para os seus funcionários, de uma forma mais humanizada, de uma forma mais
afetiva, entendendo que cada um vem com a sua história, com a sua expectativa e perspectiva. Muitíssimo obrigada por compartilhar o seu grande conhecimento com a gente e toda essa experiência que você tem ao longo do caminho aí traçado. E muito obrigada a você também, Denise. Você é incrível, viu? Máximo. Eu mesmo, gosto muito de você. Então, E eu quero agradecer esse momento tão gostoso de estar com você. Isso me fez muito bem, viu? é sempre muito bem-vinda e essa conversa Obrigada, flui querida. bastante. E assim chegamos ao fim deste episódio. Espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre o tema. Seja um líder mais humanizado e aproveita todas as dicas aí que nós conversamos, que a Vera trouxe com muita propriedade. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para receber notificação dos próximos episódios. Obrigado por acompanhar o canal e nos vemos na próxima semana, porque cada semana tem um episódio diferente e com um tema super relevante. E não deixe de agradecer a sua vida. Um forte abraço. Grande abraço.